A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra com você. Com certeza Deus quer ministrar vida e te dar sabedoria. Nesses dias nós estamos mergulhados no livro de Provérbios e quanta sabedoria, quanta graça Deus tem nos dado através desse livro. E com certeza você vai ser edificado, marcado, inspirado pela palavra de hoje. Vamos falar sobre coisas que querem tentar nos prender, nos paralisar, nos dominar, mas com certeza nós vamos vencer toda e qualquer obra da carne e vamos viver o padrão que Deus tem para nós, amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da Tua verdade. Abre os nossos olhos espirituais para entendermos as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 23, versículo 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Uau! Olha como que a Bíblia ela faz de uma maneira muito séria o fato de você ser glutão, de você comer além do que é necessário. Esse desejo desenfreado por comida. Então é como se você colocasse uma faca na sua garganta. Tamanha seriedade. Em outras palavras, controle-se. Não é? Seja alguém que não é controlado pela comida, pelo instinto do corpo, pelos desejos, né, da alma, ou do corpo, mas que se domina. Entende? É o que a palavra de Deus diz. Não deixa ser dominado pela comida. Ok? Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Então você pode estar sendo enganado por meio de banquetes. Não é? Então a sabedoria de Deus é também nos livrar das artimanhas do inimigo, que tenta usar coisas, não é? ou comidas, ou coisas desejosas para tentar ali por detrás enganar. Né? Então, com certeza é um cuidado que a Bíblia espera que nós tenhamos. Né? Versículo 4. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Versículo 5. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Ontem nós compartilhamos sobre que a sabedoria ela vai produzir riquezas, honra e vida. E eu falei para vocês que o nosso foco principal da verdadeira riqueza, com certeza, é a sabedoria. E quando há sabedoria, essas outras coisas como riqueza, honra e vida, elas vão ser parte das nossas vidas e vão ser uma bênção para nós. Mas quando você faz da sua vida o foco de ser rico, a Bíblia diz que vai ter um problema nisso. Não é? Então, não te fadigues para ser rico. Não aplique a sua inteligência para isso. Uau! Lá no Novo Testamento, Paulo então escreve a Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o foco agora é o dinheiro, o alvo é o dinheiro, o alvo é ter mais e mais e mais e mais. E olha, se nós não tomarmos cuidado com qualquer coisa, nós vamos perceber que não há satisfação plena se não for em Cristo. Se você for honesto, e se você já está um tempo na vida cristã, você vai perceber algo,
que só há satisfação plena em Cristo. Você pode ter um dinheiro, pode ganhar alguma coisa ou outra, conquistar isso e aquilo, mas você vai ver que ainda falta alguma coisa. Você pode comer uma comida boa e se você não parar, você vai querer outra, e às vezes não vai parar e vai acabar não sendo satisfeito. Você vai fazer uma viagem, aí você faz uma viagem, uma outra, e você vai ver que depois não é completamente satisfeito. E parece sempre tem algo a mais que você precisa fazer. E a sua vida vive em função de coisas que possa preencher. Quando nossa verdadeira satisfação é Cristo. Nós só vamos ser supridos plenamente em Cristo. Por isso é que a sabedoria é você buscar a sabedoria. E com ela, claro, vem acompanhado outras coisas. Mas não faça da sua vida o foco em ser rico. O foco é conhecer a Cristo. O foco é os olhos em Cristo. As riquezas vêm depois como consequências. Mas o foco de vida é, de fato, o Senhor. E aí o versículo 10 de 1 Timóteo 6. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque mudou o foco. Cuidado para não perder o foco. Eu estou aqui nesses dias falando sobre a sabedoria para você não perder o foco. O seu foco de vida, o seu objetivo de vida é conhecer a Cristo. A sua vida é aprender mais do Senhor. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Eu fico feliz porque você está me ouvindo. Eu fico feliz porque você está abrindo o seu coração logo pela manhã, aqui os que estão já aqui online, para ouvir a palavra. E o fato de você estar aberto para ouvir já mostra que o seu coração não está conectado ou não está voltado para as coisas desse mundo, dessa vida, em busca de riquezas materiais. Sabe, as riquezas materiais vão vir frutos, com certeza, de um coração para Deus, de uma vida sábia. Deus te dando sabedoria para o trabalho, sabedoria para lidar com seus negócios, né? Isso é bênção, isso é favor de Deus. Mas quando você inverte as coisas e coloca então agora o foco na riqueza, isso você vai cair em cilada. Vai trazer dores para você. E a Bíblia diz que até mesmo cristãos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Por isso que a Bíblia vem aqui para nos ensinar, Salomão vem para nos ensinar que o foco não é a riqueza, o foco é a sabedoria. É o conhecimento de Deus. Esse é o foco que nós precisamos ter nas nossas vidas, para que a gente possa viver essa vida abundante que Deus tem para nós. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? Versículo 6, Provérbios 23. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás suas palavras, as suas suaves palavras. Ou seja, cuidado com relacionamentos, com pessoas que vão te levar e vão te levar a banquetes, vão te levar a lugares muito bons, como se ele quisesse algo para você, de bem para você, mas não quer. É a obra do engano. Então, cuidado com quem você se assenta. Cuidado com quem você vai ter comunhão. Cuidado com quem você acha que quer o seu bem, mas não quer. Entende? Tem algo de mal por detrás. Então, cuidado com isso. Cuidado com relacionamentos que não procede de Deus. E veja, e eles vão usar o quê? De um desejo natural, né? Tá? Aí, o comer, a comida, né? Versículo 9. Não fales aos teus ouvidos, não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Veja, falar com o insensato é jogar conversa fora, é jogar pérolas a porcos. Esse é um fato. Mas falar para um sábio, como vocês são sábios aqui, com certeza vai produzir mais sabedoria ainda, em nome do Senhor Jesus.
Mais uma vez, versículo 10, não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Nós falamos disso ontem. Então, havia determinações, né, heranças para cada um ali do povo de Israel. Então, não devia remover os marcos para que não tomasse a terra de outros, né? Então, Deus é um Deus de justiça. Porque o seu vingador é forte, lhes pleiteará a causa contra ti. Então, Deus tem cuidado de aplicar justiça. 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Ou seja, volta para o ensino, volta para o conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com varas, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás sua alma da morte, do inferno. Mais uma vez, a Bíblia está nos mostrando a importância dos pais disciplinarem os filhos, disciplinarem as crianças, né? Por quê? Porque isso vai guardá-las, vai livrá-las da tolice, como nós já lemos, livrá-los da loucura, da insensatez, entende? Então a disciplina ao seu tempo é muito importante. Por isso que pais que amam os seus filhos disciplinam, né? Para o cuidado, para o entendimento, para o aprendizado. Louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque me ensinaram, me disciplinaram na minha infância, e foi bênção demais para mim, só tenho que agradecer, né? Versículo 15, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Então Deus se alegra quando você volta-se para a sabedoria. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não tem inveja lá do ímpio, não. Você é sábio, você anda com o Senhor que é sábio, né? Não se preocupe com os que estão lá fora, não se preocupe com os pecadores, não queiram o que eles têm, sabe? Você tem um pai abundante que pode te dar tudo que você necessita e toda a satisfação plena que ele pode te dar, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então continue esperando, continue tendo esperança, porque o seu futuro vai ser brilhante, é o que a palavra de Deus nos ensina. 19. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ou seja, não seja dominado por essas coisas. Você vai ver que esse capítulo vai focar mais sobre essa questão de você ser preso à comida, ser preso à bebida. Daqui a pouco vamos falar sobre ser preso à prostituição, adultério, essas coisas. Você sabe, Deus quer nos proteger, Deus quer nos guardar, Deus quer nos impedir de que essas coisas nos lastem. Nós não somos dominados pelos nossos instintos. Essa é a verdade, pelos desejos da nossa alma, não, e do nosso corpo. Não, nós somos dominados pelo Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, somos embriagados do Espírito Santo. Então, nós não somos controlados por essas coisas, mas nós é que dominamos contra essas coisas, entende? É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo está discutindo com alguns que acreditavam que não havia ressurreição dos mortos, aí Paulo está falando, olha, mas se eu sofro tudo isso que eu sofro, né, por nada, que não vai ter outra vida depois dessa. E olha o que a Bíblia diz, capítulo 15, versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Ou seja, estou passando por essa luta toda em prol do evangelho, até lutando contra feras. Que proveito então teve eu ter feito isso, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E esse é um fato. Por que as pessoas vivem para comer e para beber desenfreadamente? Porque elas não entendem
que a vida não se resume nessa terra. Então, quem tem já a eternidade dentro de si, tem a revelação que a nossa vida não se resume nessa terra. Não vou viver minha vida para comer e para beber. Eu vou viver minha vida para fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Enquanto o noivo não está, eu vou jejuar. Eu vou gastar a minha vida, vou gastar os meus dias para o Senhor, porque essa terra é só uma passagem. A minha vida não é em função da bebida, a minha vida não é em função de comer. Eu não vivo em função dessas coisas. Eu vivo em função de agradar o meu Deus. E se preciso, não deixo de comer. Não vou deixar a bebida me controlar, não vou ser embriagado com a bebida, porque isso aí vai trazer só o mal para mim. Então veja, quem tem Cristo dentro de si e é cheio do Senhor, cheio da presença, tem um coração sensível ao Senhor, sabe que a vida não se resume em comer e beber. Não se resume nas coisas da carne. Não se resume em simplesmente se entregar a essas coisas e ser dominado por elas. Não. Nossa vida é em função de Cristo. E devemos viver sabendo que um dia, né, nós, claro, partiremos, já vai chegar a hora, claro que se Jesus não voltar antes de nos arrebatar, espero que aconteça isso, mas se não for por agora, né, nós vamos partir, mas nós temos a certeza que vamos ressuscitar com Cristo. Nós temos a certeza que para sempre estaremos com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E por isso nossa vida não pode ser envolvida simplesmente no comer e beber. E principalmente ser escravo disso. Da bebida e da comida. Versículo 22. Ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Essa é a instrução. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe. Não despreze, mesmo quando ela envelhecer. Ok? Essa é a sabedoria, essa é a instrução. Então, filhos, honrem sempre as suas mães, mesmo quando elas envelhecerem. Eu louvo a Deus pela minha mãe, amada e querida, que ela me ouve todos os dias aqui, não ao vivo, que ela não tem Instagram, mas ela me ouve pelo YouTube, todos os dias, né? E depois ela comenta, a gente conversa, é uma bênção, né? Isso é honra, isso é bênção demais, eu sou honrado. Agora minha mãe parar para me ouvir. Muita honra para mim, mas é uma bênção, né? Que Deus me guarde, nunca desprezar aquela que foi o canal de Deus para que eu estivesse aqui hoje, entendeu? Então sempre deve haver honra e amor, respeito para aqueles que te geraram. Isso é sabedoria. Guarde isso no seu coração, porque você vai ser abençoado por causa disso. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então vai lá, vai adquirir. Adquira. Vá. É o que você está fazendo aqui. Continue buscando a sabedoria. Continue comprando o entendimento. Continue buscando aquilo que vai te trazer bênção para a sua vida. Grandemente se regozijará o Pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Então, se nós formos sábios, nossos pais vão se alegrar com isso. Então, seja sábio. Alegre seu pai e sua mãe. Né? Tenha a sabedoria de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, me dá a sabedoria para eu alegrar meu pai e minha mãe. É o que a palavra de Deus está dizendo. Né? Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz. Então, se a gente for sábio, se a gente tiver a sabedoria dos céus, com certeza nós vamos ser uma alegria para os nossos pais, não tristeza, porque nós também já lemos que o filho insensato produz tristeza, mas o sábio produz muita alegria, grande alegria, né? Que sejamos esses que são sábios, que têm a sabedoria de Cristo e que está dando a alegria para os pais, não choro, entende? 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, o que a palavra de Deus diz? Está dizendo,
Deus, em outras palavras, está dizendo, me dá o teu coração. E que seus olhos estejam nos meus caminhos. Me dá o teu coração, me dá os seus olhos. Por quê? Versículo 27. Pois cova profunda é a prostituta. Poço estreito, alheia. Aqui é do outro. Então veja, se o seu coração estiver no Senhor, se os seus olhos estiverem no caminho do Senhor, você vai ser guardado da prostituição. Você não vai ser dominado pelo adultério. Porque os seus olhos estão em quem? Estão em Cristo. Estão no Senhor. Então coloque o seu coração no Senhor. Coloque os seus olhos nele, nos caminhos dele. Isso vai te livrar das armadilhas. Você não vai ser preso pelos prazeres do pecado, esses prazeres transitórios do pecado. Ela é como salteador e se põe a espreitar e multiplica entre os homens, os infiéis. Então você vai ver que esse capítulo mostra que nós não devemos ser glutão, que nós não devemos ser beberrões, mas que também nós não devemos cair na prostituição. Não podemos ser escravos. Não podemos ser derrubados nisso. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, por isso que nosso coração tem que ser para o Senhor. Por isso que nós precisamos sempre voltar o nosso coração para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Uau, olha a proteção. Olha o que Deus está falando. Me dá o seu coração. Coloca o seu coração em mim. Coloca os seus olhos nos meus caminhos. Coloca os seus olhos naquilo que é sábio, naquilo que é o melhor para a sua vida. E você vai ser guardado, você vai ser livre da infidelidade. E aí o capítulo termina falando sobre, mais uma vez, sobre os beberrões, né? Olha só, versículo 29. Vou ler agora até o fim. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as rixas, as contendas, né? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco, ou seja, como a serpente. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará as perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, enjoado ali. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Ou seja, isso é a embriaguez. Então veja, existe uma embriaguez mesmo natural que produz todas essas coisas, tormenta, essa picada como cobra, essa vida enjoada, essa vida presa no alcoolismo. Isso é um problema, não é? Eu não estou falando aqui que a Bíblia é contra você beber, mas é contra a embriaguez. Então, sabe, a sabedoria é você não beber. Para quê? Para que não fique embriagado. Isso é uma sabedoria. Agora, não estou aqui condenando quem bebe, mas também cuidado para não ser embriagado. E aí, aqui a Bíblia está dizendo sobre ser embriagado com o vinho. Mas veja, a embriaguez não é só com o vinho. O problema não é só quando você se embriaga com o vinho. O problema é quando você se deixa de ser dominado por muitas outras coisas. Com as coisas desse mundo, você pode se embriagar com o seu trabalho, você pode se embriagar com o seu estudo, você pode se embriagar com o ministério, e você até esquece, né? De que Deus tem um plano para você, mas você está tão fissurado e você apenas quer fazer o que você acha, o que você pensa, e você pode estar sendo controlado por aquilo. Entende? Nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos embriagados por nada nessa vida. Apenas do Espírito. Apenas sermos o quê? Embriagados
com o Espírito Santo, não é verdade? Paulo diz, não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? Sendo cheio do Espírito, com certeza é que nós vamos ser livres de todas essas embriaguez do mundo. Entende? Se nós formos cheios do Espírito, nós vamos ser livres. Nós não vamos ser dominados pelas coisas da carne. Porque naturalmente, irmãos, nós caminhamos para o mal. Entende? Nós somos facilmente derrubados se não formos, então, cheios do Espírito, cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus. Eu vim aqui para dizer isso para você. Não seja dominado por nada. Não seja controlado pelos seus instintos. Não seja controlado pela sua alma. Mas seja controlado pelo Espírito. Seja cheio do Espírito. Vamos ser cheios da presença e da glória de Deus. Vamos se embriagar com a presença e com a glória do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Vamos nos encher da palavra e do Espírito Santo. Vamos sempre ter o coração voltado para as coisas lá do céu, para as coisas do alto. Não vamos nos perder nessas coisas passageiras, nesses desejos passageiros desse mundo. Não devemos ficar presos a isso como um laço, não é? A palavra de Deus diz, lá em Lucas, no capítulo 21, eu sempre falo isso quando eu ensino acerca de Apocalipse, né? A Bíblia diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, olha só, o vosso coração não fique sobrecarregado, ou seja, sobrepeso, com as consequências da orgia, que é o pecado, da embriaguez, não é? E das preocupações deste mundo. Porque talvez você não está nas consequências da orgia, né? Aí na vida devassa, a vida longe dos caminhos do Senhor, no pecado. Ou mesmo você não está debaixo da embriaguez, mas talvez você está debaixo das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, se o seu coração tiver nas coisas desse mundo, preocupado com as coisas dessa vida, focado nas coisas simplesmente materiais, você vai ser segurado como um laço. Em outras palavras, alguns vão ser arrebatados, mas você vai permanecer, porque o seu coração não está lá, está aqui. Então eu vim aqui te dar uma palavra para que o seu coração esteja lá, esteja nos céus, esteja nas coisas celestiais. Essa é a advertência para nós. Nós não podemos deixar ser dominados pelo pecado, pela carne, pelo mundo, pelas coisas do inferno. Mas nós precisamos ser totalmente voltados para o Senhor, para as coisas dos céus. Esse tem que ser o nosso coração, essa tem que ser a nossa vida, em nome de Jesus. E essa é a minha oração por você, para que você viva completamente para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que os meus irmãos são livres de todo o mal, são guardados, são protegidos, eles não são escravos desse mundo, eles não são escravos do pecado, eles não são escravos da carne, mas eles têm um coração para o Senhor, para as coisas dos céus, para as coisas lá do alto, que os olhos deles sejam sempre abertos para as coisas celestiais. Em nome do Senhor Jesus, abre o entendimento deles, traz revelação dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por espírito de sabedoria e de revelação. Dá-nos entendimento espiritual, para que possamos, Senhor, andar sempre nos teus caminhos e fazer a tua vontade nessa terra. E andarmos em linha com a vontade do Senhor para nós. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua presença, faz-nos transbordar de uma maneira gloriosa e poderosa. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, enche as nossas casas, enche o nosso coração com o Senhor de uma maneira
tão poderosa nesses dias. Senhor, que tenhamos essa sensibilidade espiritual para buscarmos o Senhor, para orarmos, para aprendermos mais da Tua palavra, para andarmos na sabedoria. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa hora, para que o Senhor nos conceda graça, para que o Senhor nos conceda vida, para que o Senhor nos conceda a graça de podermos andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, para que eles possam viver o extraordinário nesses dias, para que eles tenham um coração sábio nesses dias, como nunca antes, para que eles possam ser livres de toda e qualquer prisão, de todo qualquer ataque do inferno contra eles, de toda qualquer cilada do inimigo, que tenta prender o coração deles em outras coisas, mas que o coração deles seja sempre para o Senhor, para as coisas dos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E amém, aleluia. Irmãos, não sei quanto a você, mas meu coração se enche tanto de fé quando nós ouvimos a palavra, quando nós paramos para ouvir e receber a palavra de Deus. E eu tenho certeza que seu coração vai ser cada dia mais incendiado. Nós vamos até o dia 31 compartilhando todos os dias essas verdades desse livro tão poderoso da palavra de Deus, o livro de Provérbios. Eu tenho certeza que você tem adquirido a sabedoria, você tem comprado a sabedoria aqui nesses dias. Com certeza isso vai ser uma grande bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua história de vida nessa terra. Com certeza que por detrás da sabedoria está vindo muitas outras bênçãos dos céus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Não deixe de orar por nós, na minha casa, né? E não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui. Com certeza outros vão ser abençoados também, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos e até amanhã, em nome de Jesus. Grande abraço.